Exploração da noite é do Livro dos Espíritos, é do capítulo 4 da pluralidade das existências, que fala sobre a reencarnação, sobre justiça da reencarnação, encarnação nos diferentes mundos e esse é o assunto. Como é do conhecimento de todos, o Livro dos Espíritos é o livro que dá base à doutrina espírita. A doutrina espírita ela tem por base 5 obras, que é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu, Inferno e Gênese. O Livro dos Espíritos é o tronco, e desse tronco saem os galhos, que são as outras obras, da parte primeira, da parte segunda, da parte terceira e quarta. E aqui fala sobre a pluralidade das existências. A pluralidade das existências é o quarto princípio da doutrina espírita. A doutrina espírita tem 5 princípios. O primeiro é Deus, a existência de Deus. E aí pergunta Kardec, como é que nós podemos saber da existência de Deus? Os espíritos respondem, se conhece o artista pelas suas obras. Olhai, o que não é feito por homem é feito por Deus. E na verdade o homem pouco faz ou fez aqui na terra, tudo vem de Deus. E o maior de todas as criações dele é o espírito humano. Nós, espíritos, nós estamos encarnados, os que estão desencarnados denominou-se de espíritos. Então, encarnados nós temos uma alma, desencarnados somos espíritos. E na verdade esse espírito somos nós mesmos. E aí ele fala que Deus criou esse efeito inteligente, porque nós somos o efeito de uma causa. E se esse efeito é inteligente, obviamente que essa causa é inteligente. Então, se a causa inteligente nos criou, obviamente que ele é a inteligência primária, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que é a resposta da pergunta número 1 desse Livro dos Espíritos. O segundo princípio é a existência do Espírito. Mas como é que a gente sabe da existência do Espírito? Kardec, através do sistema de experiência, ele foi constatando que quando naquela época começou-se por batida por mesas girantes, e essas mesas girantes começou a chamar a atenção das pessoas. Mas disseram umas 2 vezes para ele que essas mesas não giravam. Ele conhecia do magnetismo. Ele falou, mas uma mesa girar, eu conheço as leis do magnetismo, que o magnetismo a gente pode fazer isso tudo. E um dia chegou um conhecido dele e falou, olha, as mesas além de girar, elas respondem perguntas. Ele falou, mas aí não é possível. Aí ele começou a aprofundar e ele viu que tinha alguma coisa por trás, uma inteligência por trás desse fenômeno físico. E aí essa inteligência se identificou como espíritos. E ele notou no decorrer dos seus estudos que os espíritos nada mais são do que nós no futuro. O que nós seremos no futuro? Espíritos, porque nós vamos desencarnar. Que os espíritos eram as almas daquelas pessoas que haviam vindo na Terra e que perderam a sua carne, desencarnados. E aí, através das experiências, através das conversas, através das entrevistas, ele montou esse primeiro livro, com 501 perguntas, a primeira edição, depois 1019 perguntas. E todos esse livro chama Livro dos Espíritos, porque a doutrina espírita é dos espíritos. A doutrina espírita, ela não é de nenhum homem, ela não é de Kardec, ela não é de... obviamente que foi como que coordenada por Jesus, mas ela não está fixada, alicerçada na cabeça de uma pessoa. Os espíritos que trouxeram as suas instruções. E aqui são perguntas, 1019, e os espíritos respondem essas 1019 questões, em todos os âmbitos da filosofia humana, todas as áreas, para que a gente possa nos aprofundar no que nós somos. É a filosofia, é um tratado de filosofia. E através disso ele foi descobrindo essas inteligências. Mas os espíritos, eles são conhecidos de todas as épocas. Na antiguidade, chamavam de deuses ou de demônios. Muitas vezes
essas pessoas erguiam, vamos dizer assim, altares para esses chamados deuses ou demônios, mas não entendiam que era um espírito das pessoas que lá sobreviviam e que se tornaram desencarnados. E muitas vezes esses espíritos muito atrasados, eles necessitavam de sacrifícios, e eles incentivavam os encarnados da época a fazer aqueles sacrifícios de pessoas, de seres humanos. E isso foi passando. E aí o terceiro princípio, a comunicabilidade entre os dois mundos. Tem como fazer essa comunicabilidade? Ora, mas essa comunicação, a doutrina espírita que trouxe? Não. A doutrina espírita explicou, esclareceu e mostrou como se deve fazer esse intercâmbio. A comunicação dos espíritos tem de toda a época. Lá na história antiga a gente vê a comunicação. Lá no Velho Testamento nós vemos vários fatos de espíritos se manifestando com os nomes de demônio ou de santos. No Novo Testamento também vários espíritos se manifestam. Quando Jesus ele expulsava o demônio do corpo de uma pessoa, não era nada mais que espíritos muito atrasados. Então a gente nota que a existência desses espíritos, ela é de todo sempre. Por quê? Porque a humanidade foi criada por Deus, e a humanidade só Deus sabe em qual tempo que foi criada essa humanidade. Então desde que criou a humanidade, existem espíritos. No caso, às vezes, existem divergências a respeito da pessoa que leva a letra muito a sério do Velho Testamento, no caso da criação da humanidade. Obviamente que não é possível, não existe possibilidade física de se criar uma humanidade de um casal que tinham 3 filhos homens, um foi morto. Não tinha como. Mas isso é figurado. É uma coisa. Não, não é uma coisa mentira, não. É uma figura. É uma coisa assim que você tem que entender, porque naquela época, 3.300, 3.400 anos, como é que Moisés ia falar? Inclusive pelo entendimento dele. Então fala dessa comunicabilidade. O quarto princípio, pluralidade das existências, que é o estudo da noite. Esse a gente vai falar daqui a pouquinho. E o quinto princípio é a pluralidade dos mundos habitados. Aí nós nos perguntamos, ora, mas existem outros planetas habitados? A doutrina espírita, desde 1857, fala que sim. Aí nós partimos do seguinte princípio. Aqui no nosso sistema solar, são 8 planetas. Nosso sistema solar está dentro de uma galáxia. Existem várias galáxias. De acordo com os estudos dos astrônomos, mais de 100 bilhões. Em cada galáxia, 100 bilhões de sóis. 100 bilhões de sóis, obviamente, que trazem um turbilhão de planetas à sua volta. E aí nós nos perguntamos, será que essa quantidade de planetas não teriam espíritos também habitando? Ou Deus criaria alguma coisa inútil, sem nenhuma utilidade? Não. Tudo que Deus cria tem uma utilidade. Mas aí as pessoas dizem, mas a ciência ainda não viu, não descobriu vida nesses planetas. E nós temos sondas espaciais que hoje já saíram do nosso sistema solar e estão indo. E parece que vão lançar uma agora para ir para o Sol. Mas nós nos perguntamos, qual a vida que nós entendemos como a nossa? Nós enxergamos os micróbios, as bactérias? Não, precisamos de um instrumento para enxergar essas celulinhas, vamos dizer, do microscópio. Nós conseguimos enxergar a totalidade das estrelas da nossa galáxia, ou do nosso sistema solar, ou não. Por quê? Porque a nossa visão, ela não tem como, precisa de instrumentos. E esses planetas da mesma forma. A nossa visão, os nossos instrumentos ainda não captam um tipo de vida lá, mas não quer dizer que não exista. A gente respira o ar, mas nós não vemos o ar. Então a pluralidade dos mundos habitados não é racional que existem tantos e tantos sóis com tantos e tantos planetas sem vida, só Terra. A Terra, um planeta que está num Sol de quinta grandeza. Nós somos o terceiro planetinha em volta desse Sol,
Como admitir isso? Não tem como. Doutrina espírita da racionalidade. Então nós vamos raciocinando, é possível, não é possível? É possível, porque se nós somos vivos, obviamente que outras vidas existem. E aí a gente volta para esse quarto princípio, que é a pluralidade das existências, que é chamada de reencarnação. Muitos acreditam que a reencarnação foi criada pela doutrina espírita. Não, ela esclarece o que é a reencarnação e como se dá a reencarnação. A reencarnação ela vem desde da antiguidade, da Índia antiga, lá de trás, nos Vedas, que são as tradições sagradas hoje dos hindus, em que deu várias correntes, fala da reencarnação. Na Grécia falava da reencarnação. No Egito eles acreditavam que sobrevivesse e os nobres eram enterrados com seus escravos, com seus médicos, morriam os faraós, matavam-se todas as pessoas à sua volta para que cuidassem dele numa outra vida. Acreditando sim nessa reencarnação. A metempsicose, que lá na época do Sócrates, Pitágoras, dizia que o espírito humano, quando errasse, ele renasceria num corpo de animal. Mas a doutrina espírita nos explica, é impossível, porque não tem como um espírito humano renascer num corpo de um animal. Gêneros completamente diferentes, tudo diferente. Não tem. Então isso não existe. Mas já era uma ideia da transmigração da alma, a metempsicose. Isso então é de muitos séculos. Muitos séculos. Como acreditar nisso? Então nós partimos para as correntes. Quais são as correntes que nos trazem os pensadores, os religiosos? Materialista. A corrente materialista. E nós vamos nos utilizar da razão que a doutrina espírita fala para que nós nos utilizemos. O materialismo. O que é o materialismo? O materialismo é aquela pessoa que fala que vai morrer e não é mais nada. Apaga tudo, acaba tudo e não vai para nada. Acabou. Aí nós nos perguntamos, uma pessoa que está em extremo sofrimento, com uma doença, com dores atrozes, dores violentas, por que ela sobrevive então e não se mata? Não vai para nada. Qual seria a racionalidade da gente ficar sofrendo num mundo de, vamos dizer, de aparentes só sofrimentos e dores? O porquê dos nossos esforços? Para quê? Para nada? Qual seria a razão de uma pessoa que leva a sua vida de uma forma honesta, correta por 80 anos, para ir para nada? Então, a maior ou a lógica seria de fazer tudo que foi de errado porque não tem consequência nenhuma. Não é possível, porque o nada não cria nada. E o materialismo é nada, nada depois da morte. Existe uma outra corrente que chama-se absorção pelo todo universal. Essa tem duas correntes, que fala do panteísmo. O panteísmo seríamos todos nós um pedacinho de Deus, todos. Nós seríamos tirados desse grande todo, vivíamos, e quando nós morrêssemos, nós voltaríamos para o grande todo, perdendo a nossa individualidade, tanto no materialismo como no panteísmo. E propriamente dita, a absorção pelo todo universal. Nós seríamos como uma gota d'água colocada num universo único, aqui dentro desse copo. Sairíamos do copo como essa gota d'água para viver, quando morrêssemos voltaríamos para o copo, perdendo também a nossa individualidade. Tem também a corrente doutrinária, dogmática. Essa corrente dogmática, ela já admite a existência da alma, a sobrevivência, mas com a sua sorte já prefixada, ou para o céu ou para o inferno. Se eu errei, eu vou irremediavelmente para o inferno. Se eu acertei, eu vou para o céu. Mas por ser uma doutrina muito dura, porque não tem quem de nós não erre, então todos iríamos para o inferno. Criou-se no ano 600 mais ou menos o purgatório, que seria o meio termo, em que aquela pessoa que errou
Indo para um purgatório, ela tem como purgar os seus problemas e com a possibilidade de ir para o céu ou de voltar para o inferno. Foi o meio termo. E esse purgatório foi, sem críticas, uma das maiores fontes de renda da igreja. Porque diziam que só teriam salvação aquelas pessoas que contribuíssem com a igreja naquela época, em prece para os seus que tinham partido e que poderiam estar no purgatório, ou estar no inferno e ir para o purgatório com uma possibilidade de ir para o céu, dependendo das preces e dos valores. Começou-se a venda das indulgências, contra as quais Martinho Lutero se rebelou no século XVI. Essa é a dogmática. E aí nós temos a doutrina espírita. O que nos explica a doutrina espírita? O espírito sobrevive, ele não morre, mas ele não tem a sorte prefixada para um lugar ou para outro lugar. Ele tem a possibilidade de evoluir, de crescer, embora às vezes ele esteja em sofrimento e necessário também como que uma expiação daqueles erros cometidos, mas jamais uma pena eterna. Fala, mas pena eterna, uma condenação perpétua. A nossa legislação, a Constituição de 1988, ela nos fala que é vedado no Brasil as penas de caráter perpétuo. No nosso Código Penal, o máximo de pena que a pessoa pode cumprir, embora pode se somar várias e várias penas, chegar até 800 anos ou mais, são 30 anos. Aí nós nos perguntamos, a legislação humana, feita por seres humanos que são falhos, que têm os seus problemas, as suas dificuldades, essa legislação humana seria mais perfeita que a legislação de Deus? Obviamente que não. Então, se nós, aqui no Brasil, não temos penas perpétuas, por que Deus nos infligiria uma pena perpétua por um erro cometido? Outro fato da doutrina espírita, esse erro cometido, ou o que nós sofremos hoje, não é consequência de um castigo de Deus, de uma pena imposta por Deus, mas é a consequência dos nossos próprios atos, nos informando que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Que nós vamos colher aquilo que nós plantarmos no bem ou no mal. E que o sofrimento hoje da humanidade é passageiro, até que esses espíritos se evoluam, através do esforço próprio até a plenitude, porque todos estão fadados à plenitude, ou serem perfeitos, como Cristo. Olha que interessante, aqueles maiores criminosos que a gente vê hoje nas guerras, aquelas pessoas que estouram bombas matando as pessoas, aqueles traficantes dos nossos morros, que causam um flagelo com as drogas, um dia ainda serão Cristo. Meu Deus, mas como? Porque Deus dá oportunidade para todos. Mas como uma pessoa que erra tanto, que faz tanto mal para a humanidade, a corrupção, a maldade humana, o sofrimento que é infligido ao seu próximo, como vai se dar uma oportunidade para um bandido desse? Porque Deus é justo e Deus é amoroso. E através das reencarnações, esses espíritos endurecidos vão como que vivenciando os sofrimentos e as dores que infligiram naqueles em vidas anteriores. E com o sofrimento e com a dor, eles vão aprendendo a respeitar o direito do seu próximo, porque eles veem que a consequência daquilo que fizeram ao seu próximo são muito doloridas, porque sente na própria carne. Castigo de Deus? Não. Método pedagógico de Deus que nos ensina em busca da luz, a dor. O método que nos ensina para que possamos crescer para essa luz. Quando nós estamos sofrendo,
nós nos lembramos de Deus. Quando nós estamos num estado de tristeza, nós nos lembramos de Deus. Pedimos socorro a Deus, porque nós precisamos dele. Aí nós começamos a voltar para dentro de nós mesmos, reflexionando ou refletindo no que nós fizemos, onde nós erramos, o que nós fizemos de errado. Começar a estudar nossas emoções, nossas atitudes para com o nosso próximo, entendendo que esse próximo tem os mesmos direitos que nós temos. Isso o que é? Justiça de Deus. É a justiça da reencarnação, que todos padecem aquilo que fizeram. Deus tem os seus atributos, e entre os atributos é a justiça absoluta. Absoluta não se admite uma nesga de relatividade. E se Deus é justo absolutamente, o que nós estamos passando é justo. Aí nós nos reportamos ao Evangelho segundo o Espiritismo, em que nós vemos a justiça das aflições, causas anteriores e causas atuais das nossas aflições. Se nós não encontramos o nosso sofrimento nessa vida, onde ele se encontra? Se nós não fizemos nada nessa vida para que possamos merecer todo o sofrimento e dor que hoje vem desaguando nos nossos dias, onde foi plantado? Porque senão Deus seria injusto. Causas anteriores das aflições. Mas nos dizem os Espíritos que a maioria esmagadora dos problemas que hoje nós colhemos foram plantados nessa vida. Que num momento em que devíamos tomar uma direção, um caminho, um rumo, nós tomamos outro. E se fizermos um balanço da nossa vida agora, de 10 anos, 15 anos, nós vamos notar, meu Deus, quanto erro cometido. E aí nós notamos que isso que acontece hoje foram por erro cometido agora, nessa vida. Mas se não tiver, causas anteriores das aflições. Em que a justiça da reencarnação, a justiça de Deus, existe para que nós nos eduquemos. Eduquemos, porque como nós dissemos, todos, absolutamente todos, ainda serão um Cristo. Cristo não é Jesus. Jesus é um homem. Cristo é o que ele representa. Todos serão espíritos perfeitos. Por isso então que nós dizemos que aquele maior bandido também será um espírito perfeito. E que por ser atrasado ainda e não conhecer os mecanismos da vida e da lei de Deus, comete esses atos. E nós temos que entender que essas pessoas, elas estão num ponto da vida delas em que elas podem dar aquilo que elas estão entendendo, que é dentro daquilo que elas podem alcançar, não mais. Aí nós passamos a entender o que é o perdão de Cristo, que perdoou a humanidade naquele momento de dor, quando ele estava crucificado. Porque ele via em nós, no futuro, Cristos. Ele não estava vendo aqueles defeitos. Existe uma música muito bonitinha que fala que nos galhos secos de uma árvore qualquer, sem que ninguém pudesse imaginar, nasceria uma florzinha. E Deus sabe daquela flor. Os lírios, olhai os lírios, olhai, 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 os lírios. Então, Deus e Jesus veem em nós o nosso potencial futuro. Porque agora é intercorrência e é impermanente a nossa situação. Passamos pelos vários reinos, chegamos ao reino nominal, viemos das cavernas, estamos hoje nos apartamentos, nos prédios e vamos ainda para a angelitude. É da lei, nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Essa é a lei de Deus, que vai nos mostrar o que nós somos, espíritos imortais, rumo à plenitude, em caminho pelas reencarnações sucessivas, até que nós nos aperfeiçoemos da convivência uns com os outros, porque ninguém pode viver sozinho.
e somos colocados em núcleos chamados famílias ou de grupos de pessoas afins para que possamos crescer juntos, uns educando os outros, através do amor, da paciência e das reencarnações. E nós também viajamos por outros mundos. Talvez aqui dentro tenha extraterrestres. Extraterrestres não é o ET verdinho com o dedinho, não. Os espíritos respondem aqui nos livros que o espírito humano, em qualquer lugar do universo, ele tem as mesmas características que nós temos. Espíritos humanos. E viajamos pelos mundos de acordo com a nossa necessidade. Hoje, nós sabemos que a Terra ela está em transição de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Esse mundo de regeneração, o mal ainda vai existir, mas o bem prevalece. Hoje, na Terra, prevalece o mal. Nós fomos um mundo primitivo, e no Evangelho segundo o Espiritismo também nos fala da progressão dos mundos e nas obras básicas. Fomos um mundo primitivo, passamos para provas e expiações, estamos rumo ao mundo de regeneração e vamos para mundos felizes, mundos celestiais. E a gente viaja por esses mundos. E na transição que hoje está na Terra, aqueles espíritos muito endurecidos, brutos, que não se, vamos dizer, afinizarem com a psicosfera nova da Terra, que é uma psicosfera do bem, eles vão ser como que enviados para mundos primitivos para ajudar na evolução daqueles mundos. Aconteceu aqui? Sim, aconteceu aqui. Temos um livro que chama Os Exilados de Capela, que é um povo que veio para a Terra para ajudar na evolução. Inclusive reencarnaram como os antigos hebreus, os indianos, bem antigos. Nos ajudaram na evolução, os nativos, e já voltaram. E nós podemos notar que a Terra foi assim, numa evolução bem lenta, de repente teve uma evolução grande, criaram-se as pirâmides, e até hoje os mecanismos das pirâmides são arquitetura, engenharia de 3, 4 mil anos. Fala, meu Deus, mas como? Foram esses espíritos inteligentes que vieram e voltaram. A gente fala, mas a população lá de hoje é uma população muito ainda não inteligente para criar um mecanismo desse. Sim, mas não é a mesma. São novos, são os nativos aqui que ocuparam aquela casa e aqueles já foram embora. Encarnação nos diferentes mundos. Nessa transição, esses espíritos endurecidos vão embora para lá, para ajudar na evolução intelectual daquele mundo, e consequentemente eles vão se ajudando moralmente através do atrito que tem com os seres brutos ainda dos mundos primitivos, animalizados, que a reencarnação é a encarnação em mundos diferentes. E a doutrina espírita, ela não vai nos explicando isso tudo. Ela nos explica o porquê do sofrimento, o porquê da dor. Ela nos explica de onde viemos, que nós não nascemos de um berço, e também que nós não vamos morrer em um túmulo, que nós somos muito mais. Nos explica que somos imortais, que hoje nos conscientiza de que se eu atentar contra a minha vida e tirar a minha vida, eu vou estar acabando com o meu corpo físico, mas eu não vou morrer, porque a minha vida continua. E isso, quem trabalha em reuniões mediúnicas, tem quase todo dia, quase todas as reuniões, a visita de um espírito suicida. O que ele sofre, o que ele está passando de dor, e o arrependimento, e a decepção, porque não morreram. E falam, se eu tivesse esperado um pouquinho, eu podia ter esperado. E a doutrina espírita nos mostra isso tudo. E através dessa experiência, nesse contato com os mortos, nas reuniões mediúnicas, nós notamos o sofrimento e a dor desses espíritos, que no livro Quarta Obra, Céu e Inferno, Kardec, na segunda parte, entrevista os espíritos felizes,
medianos, sofredores, endurecidos, suicidas, mostrando qual a sua condição, que não morre. Então a doutrina nos mostra, somos imortais. E que essa condição pelas quais nós passamos hoje, as condições de sofrimento dos dois, são impermanentes. O que é isso? Não vai permanecer, ela vai passar. Mas depende de quem? De nós. Porque o sofrimento, só nós mesmos podemos aplanar o nosso caminho. Hoje nós colhemos os equívocos do passado. No futuro nós vamos colher os equívocos do presente. Chico Xavier, ele diz que nós não podemos voltar e fazer um novo passado. Nós não podemos voltar e fazer um novo passado. Mas a todo momento nós podemos nós podemos recomeçar um novo futuro. Esse novo passado nós não temos como, já está feito, já está equivocado, já está errado. Mas o futuro, a todo momento nós podemos mudar. Tem uma mensagem dele que diz o nosso livro. Todos, absolutamente todos nós temos um livro da nossa vida, em que todos os dias nós escrevemos a nossa história. Nós podemos sim mudar o nosso destino, desde que nós nos conscientizemos disso e coloquemos uma das alavancas que Deus nos dá, a fé, para mudar essa situação ou esse futuro. E aí nós temos esse material todo da doutrina espírita, que nos mostra essa realidade, que nos dá a chave e nos dá o remédio. E é uma doutrina que foi trazida por Cristo, porque Ele foi o coordenador, foi o ordenador, foi o que acompanhou Kardec na formulação da doutrina espírita, através dos seus espíritos emissários de Deus, em que na obra Evangelho segundo o Espiritismo, para finalizar, no seu prefácio nos diz: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalhe-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vem iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como som de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssono nas vossas vozes, e que num hino sagrado elas se estendam e repercutam, de um extremo ao outro do universo. Homem, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós, amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino do céu. Espírito de verdade. Muita paz, muito obrigado pela atenção a todos.